Vamos aqui começar a lição de terça-feira, 24 de dezembro. Estamos chegando perto do Natal. Falta apenas mais um dia para o Natal. Seguimos aí próximo. E nós vamos falar sobre Jesus e os discípulos, né? Então acredito que vai falar aqui sobre o encontro de Jesus juntamente com os discípulos. Eu ainda não estudei a lição, estou aqui estudando junto com vocês. Eu espero que você goste aqui do meu resuminho, né? Eu vou ler a lição num contexto todo, parágrafo por parágrafo. Depois eu passo lá um resumo no TikTok, para você quiser acompanhar o resumo, tá bom? Essa lição aqui, num contexto mais amplo, fica no YouTube. Pra se você quiser assistir, tá aí o link. Vou deixar o link no primeiro comentário lá, tá bom? Você assistir ela no completo. Pro TikTok vai só o resuminho. Vamos lá. As próximas duas cenas chamam a atenção. As próximas duas cenas chamam nossa atenção para a primeira conversa de Jesus com um grupo maior de discípulos. João menciona especificamente o dia, o horário e o motivo da reunião. O medo deles indica que ainda não acreditavam no relato de Maria. João não explica como Jesus entrou sem ser detectado. Paredes e portas não representam obstáculos para ele. Então, o primeiro parágrafo aqui, resumindo ele. Vamos lá. Primeiro acontece aqui duas cenas, né? Então, essa aqui é a primeira cena. Jesus chegando. Primeiro tem essa questão aqui. São duas cenas. Não é uma cena só. Tá? É a primeira vez que Jesus vai conversar com os discípulos depois que ele ressuscitou. E o engraçado é que João, né, ele especifica o dia, o horário e o motivo da reunião. Qual que era o motivo da reunião? O medo deles. Isso indicava que eles ainda não, acreditavam, né, no relato de Maria. Entende? E aí aquela questão, né? João não consegue explicar como que Jesus entrou ali sem ter detectado. Né? E aí a lição faz um adentrozinho dizendo que paredes e portas não representam nenhum obstáculo para ele. Então, vamos embora. Segundo parágrafo. A reação deles, assim como a de Maria, foi de gratidão e alegria. Jesus repetiu a saudação da paz e depois lhes deu uma missão. Ele os enviou assim como o Pai o tinha enviado. Para garantir o sucesso daquela missão, Jesus soprou sobre eles o Espírito Santo. É importante observar que as palavras sobre eles não aparecem no texto original em grego. O Espírito Santo foi um presente não só para aquelas pessoas, mas para todos os seguidores de Cristo, incluindo nós hoje. Então vamos lá. Resumindo esse parágrafo aqui. Primeira questão é: a reação deles foi a mesma reação como que foi a de Maria, né? Foi de alegria e gratidão por estar vendo Jesus. Jesus chega e sauda eles. Jesus chega e sauda eles ali. Depois ele pega e dá uma missão para ele. O que ele faz? Envia todo mundo. Jesus chega aqui e envia todos eles como o Pai tinha enviado ele. E para garantir o sucesso da missão, o que Jesus faz? Ele sopra sobre eles o Espírito Santo. Essa palavra, né, que a adição está destacando aqui, que essa palavra aqui sobre eles, essa mini frase, ela não aparece no original em grego, tá? Não está lá no original do grego, não. E aí ele diz, né, que o Espírito Santo foi um presente, não só para aquelas pessoas daquele momento ali, mas para todos os seguidores de Cristo, inclusive nós hoje. Nós hoje. Top? Vamos aqui ao terceiro parágrafo, que ele vai começar aqui e terminar lá. Vamos lá. Tomé, um dos 12 discípulos, não estava presente nessa reunião. Não sabemos por quê.
mas a reação posterior dele é claramente registrada. Ao ouvir a notícia surpreendente, ele reagiu com incredulidade e insistiu em obter provas físicas. À primeira vista, isso parece justificado, mas refletindo mais um pouco, podemos ver que Tomé era como os outros discípulos inicialmente. Eles também não acreditaram nas palavras de Maria. Só quando obtiveram provas físicas é que aceitaram as boas notícias. Na verdade, Tomé não exigiu mais do que eles, embora seu pedido fosse bem mais contundente. Explicando aqui o terceiro parágrafo. Vamos lá, gente. Primeiro detalhe, né? Tomé não estava na reunião. Começamos por aí. Tem 11 lá. Tomé não está. Tomé não estava na reunião, cara. E ninguém consegue explicar o porquê que ele não estava lá, não. Tá? Mas a relação dele, né, foi claramente ali. Ele reagiu com incredulidade. Ele não acreditou no que estava acontecendo e queria provas físicas. Isso não é de muito ruim, porque também os outros discípulos, como está dizendo aqui na outra parte, né? Os outros discípulos também inicialmente não acreditaram nas palavras de Maria, né? Acreditavam que no que Maria tinha falado para eles. Eles também só creram quando tiveram aqui as provas físicas. Aí eles creram. Então o que acontece aqui? Tomé não estava exigindo mais que ninguém. Apesar dele ter sido mais contundente, né? Mais firme. Só acredito se eu ver, esquece. E pronto. Agora vamos ao quarto parágrafo. A narrativa começa uma semana depois. João destaca que o cenário era o mesmo da primeira reunião. Portas trancadas, reunião noturna, saudação de Jesus. A diferença significativa agora é a presença de Tomé. Depois de esclarecer, Jesus convidou Tomé, depois de aparecer, Jesus convidou Tomé a examinar as evidências não apenas pela visão, mas também pelo tato. Ele encorajou os discípulos a deixar de lado a incredulidade. Vamos lá, de novo, uma semana depois o povo se reúne nessa aqui, né? Diz que foi no mesmo patamar da primeira reunião, porta trancada, reunião noturna, ninguém pode saber. Jesus chegou, a diferença que agora é a presença de Tomé, né? Dessa vez Tomé estava presente. Então depois que Jesus explicou tudo, ele chama Tomé, vem aqui, Tomé, chega aqui para você ver, e toca também, que aí você não fala que está vendo miragem. Chega aí, né? Faz tocar também pelo tato. E isso encorajou os discípulos a deixar de lado a incredulidade. Então passaram de fato a acreditar que Jesus estava ali com eles. Quarto e quinto parágrafo. O salto de Tomé foi demonstrado pela sua exclamação: Meu Senhor e meu Deus! Essa é a declaração mais forte de identidade de Jesus no Evangelho de João. Usando Tomé como exemplo, João se dirige a todos aqueles que creem ter visto o Cristo ressuscitado. Não é requisito para ter fé. Todo o Evangelho de João foi escrito para fortalecer nossa fé tão frágil e nos guiar gentilmente a uma crença sólida. Primeiro detalhe, né? O salto de Tomé falando meu Senhor e meu Deus declara fortemente, né, a identidade de Jesus aqui. E usando o exemplo de Tomé, João, né, se dirige a todos os que creem terem visto Jesus ressuscitado. Ter visto Jesus ressuscitado não é requisito para ter fé. No Evangelho inteiro de João, ele vem tentar de alguma forma fortalecer a nossa fé, que ela é tão frágil, e nos guiar gentilmente para uma crença mais sólida do que aquilo que a gente precisa ter. Essa foi todo o estudo da lição de segunda-feira.
E agora nós vamos ao resumo do capítulo de hoje, de segunda-feira. Resumindo a lição de segunda-feira, Jesus e os discípulos. Vamos lá, aqui a gente vai ver duas cenas. A primeira cena é uma reunião dos discípulos a portas trancadas. João, né, ele menciona exatamente o dia, o horário e o motivo da reunião, que era o medo deles. Eles não acreditavam nos relatos de Maria, até que Jesus entra. E aí João não consegue explicar como que Jesus entrou, sem ser detectado. Eles estavam lá, portas fechadas, portas trancadas, e mesmo assim isso não era nenhum obstáculo para eles. A reação deles, assim como a reação de Maria, foi de gratidão e alegria. Quando viram Jesus, ficaram gratos e alegres. A saudação de paz de Jesus, logo depois Jesus chega, sauda eles e fala com eles, ó, estou entregando para vocês agora, o Espírito, estou enviando vocês, assim como meu Pai me enviou. E aí soprou o Espírito Santo na turma toda. E sobre eles, né, essa expressão não aparece no grego lá, essa expressão, mas diz aqui para nós que isso aqui é um presente, não só para aquelas pessoas que estavam ali naquele momento, mas todos que são seguidores de Cristo Jesus até os dias de hoje. Isso é um presente de Deus para nós. E aqui é um fato interessante, né? Tomé não estava nessa primeira reunião. Então, quando ele encontra com os discípulos, ele reagiu com incredulidade. Ele insistiu em obter prova física. Lembrando que ele não estava muito atrás do povo, não. Os discípulos também não acreditaram no que Maria falou. Eles também queriam provas físicas para tudo que estava acontecendo ali. Tomé, ele não exigiu mais do que eles, embora seu pedido fosse bem mais contundente, foi bem mais enfático no que ele estava falando. Aí recomeça a segunda reunião, né? Uma semana depois, né? O povo vai lá de novo, a portas trancadas, tudo certinho, reunião noturna, Jesus aparece. E aí a diferença agora é que Tomé está junto, dessa vez Tomé não está fora. Então Jesus convida Tomé a examinar ali as evidências físicas, não só ver, mas também tocar nas feridas, para que ele não tivesse mais nenhuma dúvida. Logo depois, né, no trecho que ele fala aqui, Tomé dá aquela exclamada, meu Senhor e meu Deus, tu tá aqui de volta, eu não estou acreditando. Aí de fato ele acredita que Jesus tinha voltado, né? E essa foi a exclamação ali, a declaração mais forte de identidade no evangelho inteiro de João, foi essa exclamação de Tomé ali. E outra questão é, ter visto Jesus ressuscitado, ele não é um requisito para ter fé, né? Então, o fato de ver Jesus ressuscitado não era um pré-requisito para os discípulos ali terem fé em Jesus, né? Eles tinham que ter fé por outros motivos. E João passa o evangelho inteiro tentando de alguma forma fortalecer a nossa fé, que é frágil e simples, que nós precisamos melhorar todos os dias de nossas vidas. Beleza? Essa aí foi o resumo da lição de segunda-feira, dia 24 de dezembro, 24 não, de terça-feira, né? Então, repetir essa parte aqui. Então, esse foi o resumo aí da lição de terça-feira, dia 24 de dezembro. Estamos chegando no Natal. Eu espero que você tenha gostado aí de ter acompanhado um pouquinho da lição comigo, tá bom? Fica com Deus e tchau.